Eu desejo saudar você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, só estará comigo aqui até o final desse mês os fortes. Porque, gente, eu sei que a imagem não tá lá essas coisas não. Mas vamos, prossigamos. Porque o nosso Deus, ele é maior nas nossas vidas e tem nos capacitado. Independente das situações e das dificuldades, estamos nós aqui para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Vamos começar já a leitura diária com oração e daqui a pouco voltamos para iniciar. Então, feche os seus olhos e assim oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Nos ajude, nos dê graça, entendimento da sua palavra. Não nos deixe, Senhor, nos capacite cada dia. Que o teu Espírito Santo seja intérprete da tua palavra durante a leitura que fizermos, Senhor. Nos ajude e nos capacite. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. As nossas leituras diárias de hoje estarão em Josué, nos capítulos 18, 19, 20, 21, Salmos 15, Lucas 18. Vamos, que a leitura hoje é extensa. Então, o nosso capítulo 18 de Josué vai dizer assim: a divisão do restante da terra. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberam entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade e Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, descreveram-na no rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas conforme a porção devida a cada tribo. As terras da tribo de Benjamim. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote, Adá, na montanha que está ao sul de Bet-Horon Baixa. Na montanha que fica defronte de Bet-Horon, no sul, a fronteira virava para o sul, ao longo do lado ocidental, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade do povo de Judá, que esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat-Jearim, e chegava à fonte de Neftoa. A fronteira descia até o sopé da montanha, que fica defronte do vale de Ben-Hinom, ao norte do vale de Refaim. Depois prosseguia, descendo pelo vale de Hinom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, e chegava até En-Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para Ensemes, continuava até Gileade, Gelilote, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte do sul, Arabá, e daí para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Ogla, e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam, por todos os lados, a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Queziz, Bet-Arabá, Gemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefa-Amonai, Ofni e Geba. Eram 12 cidades com seus povoados: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Moza, Requém, Irpeu, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. Eram 14 cidades com seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim.
Capítulo 19. As terras da tribo de Simeão. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba, Oseba, Moladá, Esar-Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betu, Ormá, Zinclaque, Bet-Macabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Eram 13 cidades com seus povoados. Aim, Rimon, Éter e Azã. 4 cidades com seus povoados. E todos os povoados ao redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terra do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. As terras da tribo de Zebulon. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabezete e se estendia até o ribeiro próximo a Jocneão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislot-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jafia. Depois continuava para o leste, até Gat-Efer e Et-Kazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Ifta-El. Aí também estava Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém. Eram 12 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã, as terras da tribo de Isacar. Na quarta vez, a sorte saiu para Isacar, clã por clã. Seu território abrangia Zezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarate, Abite, Kizion, Ebes, Remete, Enganim, Enradá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. As terras da tribo de Asser. Na quinta vez, a sorte saiu para Asser, clã por clã. Seu território abrangia Elcate, Rali, Beten, Akzaf, Alameleque, Amade e Mizal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libnate. De lá virava para o leste em direção a Bet-Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Ifta-El, e ia para o norte, para Bet-Emeque e Neiel, passando por Cabul à esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até Sidom, a grande. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro, virava na direção de Oza e terminava no mar, na região de Aquizib, o mar, Afeque e Reob. Eram 22 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Asser, clã por clã. As terras da tribo de Naftali. Na sexta vez, a sorte saiu para Naftali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elef e do carvalho de Isanim, passava por Adame Negueb e Jabneel, e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Azinote-Tabor e ia para Ucoque. Atingia Zebulon ao sul, Assé a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zé, Ramate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Guedes, Edrei em Azor, Iron, Migdal-El, Orem, Betel, Anate e Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Naftali, clã por clã. As terras da tribo de Dan. Na sétima vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaor, Irseme, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eltec, Gibeton, Baalat, Jeut, Beneberaque, Gad-Rimon, Jarcom e Racom, e a região situada defronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso atacaram Lesen, conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e ocuparam. Estabeleceram em Lesen e lhe deram o nome de Dan, por causa de seu antepassado. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. As terras dadas a Josué. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Nun, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Capítulo 20. As cidades de refúgio. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas:
que designem as cidades de refúgio, como lhe ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, lá terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade, sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Guedes na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém nos montes de Efraim e Quiriate-Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Capítulo 21. As cidades dos levitas. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Nun, e do chefe das outras famílias das tribos dos israelitas em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês não dessem cidades onde puséssemos habitar, e pastagem para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança e as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes dos sacerdotes Arão, receberam 13 cidades da tribo de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs da tribo de Issacar, de Asser e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades da tribo de Ruben, de Gad e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram às levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, das tribos de Judá. E de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades, indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Quiriate-Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Arba era antepassado de Enac. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Caleb, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, os descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Libna, Jati, Estemoa, Olom, Debi, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhe Gibeon, Geba, Anatote e Almon, cada qual os seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes descendentes de Arão foram 13, cada qual os seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gezé, Gibizaim e Bet-Horon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Taanac e Gad-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Todas essas cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas e sunitas receberam da metade da tribo de Manassés Golã, em Bazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Beesterá, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Issacar, Izion, Daberate, Jarmute e Enganaim, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Azer, Misal, Abdon, Eucate e Beote, Reob, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naftali, Guedes, Quedes na Galileia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Ramotidó e Cartã, cada qual com seus arredores. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs Gersonitas foram 13. Os clãs Meratitas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades. Da tribo de Zebulon, Joqueneão, Cartá, Dimna e Naalau, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezé, Jaza, Gedemote, Mefeate, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados do homicídio, Manaim, Esbom e Jazá, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades ao todo.
Todas as cidades dadas aos clãs meratitas, que eram o restante dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas, nos territórios dos outros israelitas, foram 48 cidades, com seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinham pastagens ao seu redor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sobre juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela, e se estabeleceram ali. O Senhor lhe concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Salmos 15. Salmo davídico. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa sua língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Lucas, capítulo 18. A parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem se importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Continuará fazendo esperar? Eu lhes digo, ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A parábola do fariseu e do publicano. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus e as crianças. O povo também estava trazendo crianças para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus, chamando as crianças, disse: deixem vir as minhas crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus e o homem rico. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus disse-lhe: falta-te ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e o açoitarão e o matarão. No 3º dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhe estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Um mendigo cego recupera a visão.
Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou ao que estava acontecendo. Disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia glorificando a Jesus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém? Essas são as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui. Se Jesus não vir, Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.